Eita, galera, pousei. As vacas que querem comer minha vela. Ai, minha vela! Opa! Eita, nós! Segura, peão! Olá, jovem! Tá começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre a tal selete polêmica. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para conhecer as novidades. Se você não viu a selete polêmica, eu vou colocar a imagem dela aqui. Ela apareceu aí nos últimos campeonatos, aí um pessoal voando em fase de teste. É essa selete aí, tá vendo? E o que acontece? Aí surgiu várias discussões sobre o formato dela, né? Gente achando legal, gente achando feia, gente achando... Mas por que existe esse formato, né? Por que estão testando esse formato? A gente tem que ter na cabeça, né, que existe um arrasto parasita em qualquer material ou qualquer coisa que você faça atravessar um fluido. Tem uma resistência. Essa resistência a gente chama de arrasto parasita. Então, quando você está voando, você já sabe, na teoria pelo menos, talvez até na prática, né? Se você está voando assim, por exemplo, né, você tem mais arrasto por causa dos seus braços. Se você fecha o braço, fica encolhidinho, tem menos arrasto. Mesma coisa, você está andando no carro a 80, 100 por hora, colocou a mão assim, não tem tanta resistência, colocou a mão assim, tem mais resistência. Então, o pessoal que estuda aerodinâmica vai fazendo cada vez mais estudos e chegando à conclusão de que você pode diminuir esse arrasto, né? Boa parte desse arrasto, né, ele acontece não só na frente da selete, mas na parte de trás. O turbilhonamento que causa atrás dela é responsável também por segurar, né, esse equipamento. Então você tem seletes que tem umas caudas grandes ali, que o pessoal chama de chapéu de bruxa, fora daqui chamam alguma coisa de fada, não sei muito bem. Então você tem alguns modelos de selete que se dividem mais ou menos assim. São as seletes normais, abertas, são as seletes carenadas, que a gente conhece, mas eles chamam de pod ou cocum, né, que é casulo a tradução, que é aquela selete que é só a perna, né, dentro da carenagem, e atrás dela ela é arredondada. E tem a chapéu de bruxa, que é a selete normal, com a carenada, né, com a perna coberta, e atrás dela tem um chapéu de bruxa. E no caso dessa selete polêmica, aí tem um belo, uma parte traseira ali, eu nem sei dizer o que é, mas é uma questão aerodinâmica que se forma quando a selete é inflada, né? Entra ar nela e forma aquilo ali. A gente já sabe que é para reduzir o arrasto, né? Então eu fui buscar alguns dados. A revista Cross Country Magazine fez uma vez um estudo com relação a essa questão de arrasto nas seletes. Fizeram alguns gráficos, né? E chegaram a algumas conclusões. Eu estava vendo aqui num site chamado simscale.com. Vou deixar o nome aqui embaixo. E eles fizeram, né, alguns testes com seletes. A pessoa voando com o braço aberto, a pessoa voando com o braço fechado, nesses 3 tipos de selete. E aí chegou-se a essas conclusões aqui, né? Coloca aí a imagem. Então você vai notar aí, ó, a diferença de arrasto em cada uma desses tipos de selete, né? E daí você vai falar assim, na prática, Ricardo, o que isso significa? Eles também chegaram a essa conclusão, né? Na prática, chegou-se a essa conclusão, olha, que a selete aberta, né, pode causar, né, vai depender de um monte de condição, né, do dia, do jeito que o cara está posicionado na selete, mas algo em torno de planeio de 8:1, o que daria para você em 200 metros de altura ter uma autonomia de 16 km. Aí comparando com a casulo, que daria 9.8:1, né, que daria para você uma autonomia em 200 metros até o chão de 19 km.
E aí a chapéu de bruxa de 10.2 para 1, dando autonomia para você de 20 km. Aliás, eu falei em 200 metros, são 2.000 metros, não 200 metros, tá? Então, ó, voltando lá, a conclusão que eles chegaram é a seguinte, que com a Select aberta, isso vai variar de acordo com o dia, do jeito que a pessoa pilota, um monte de coisa, mas só para ter uma comparação, a Select aberta daria um planeio para você de 8 para 1, aproximadamente, dando uma autonomia saindo de 2.000 metros até o chão, 16 km. A Casulo, né, daria 9.8 para 1, que daria 19.6 km aproximadamente. A chapéu de bruxa, 10.2, mais ou menos 20 km. Você vê que a Casulo e a chapéu de bruxa está muito próximo ali, né? Você perderia um pouco mais com a Select aberta, mas nós estamos falando isso numa competição, num voo de alta performance, para bater um recorde, por exemplo, que faria uma grande diferença ser 10 horas voando, né? Nessas 10 horas, o que isso poderia trazer, né? Para o voo recreativo em si, você vai me perguntar, Ricardo, faz muita diferença eu usar carenada e usar a Select aberta? Não faz. Você pode usar a aberta tranquilamente. Ah, mas eu quero fazer cross, Ricardo. Não tem problema, dá para fazer tranquilo com a Select aberta. O que eu diria para você, se servir de dica, é que você pode pensar muitas vezes em diminuir o seu arrasto quando você está fazendo a tirada, acelerando, né, posicionando melhor o seu corpo, colocando a perna no estribo, colocando a perna para frente, né, não deixando o braço todo aberto, deixando o braço mais fechado, colado ao corpo, para diminuir esse arrasto, para você ter um pouco mais de performance. Então, são algumas coisinhas que você pode fazer que melhoram essa questão de performance, tá? Vamos voltar lá para a Select polêmica, né? Por que ela tem todo aquele aparato, né? E tem aquele formato? Então, o formato é para reduzir o arrasto, para tornar ela mais aerodinâmica, para causar menos turbulência na traseira dela, para que não cause essa resistência, né? E quando nós estamos falando em competição, como eu falei, aumenta a performance, né? Eles brigam por causa de pouca coisa, então tudo que puder ter de performance melhora, né? E também, né, ela tem aquela parte, porque assim, você vê, tá o meio da Select aqui, tem a perna para frente, que são nas Selects tipo casulo, tipo pod lá que a gente chama, Cocoon. Ela tem uma tendência a twistar, porque você fica aqui e a perna para frente, então ela fica meio assim. As que tem o chapéu de bruxa, e no caso dessa Select polêmica, ela tem uma parte grande, então você ficaria, entre aspas, no meio dela. E aquela cauda toda dela aqui serve para dar uma certa estabilidade nesse sentido aqui, ó, para ela não fazer muito isso e não twistar. Então você tem aquela cauda atrás dela como se fosse um leme, né, mantendo ela sempre reta, forçando para que ela não fique fazendo isso aqui à frente dela. E isso pode causar uma boa diferença na performance em toda a competição, vamos dizer assim. Quanto mais estabilidade você tiver, melhor, né? E mais performance. Então, olha, quando você vai falar assim, Ricardo, pô, vou trocar minha seletinha aberta e bacana para voar num trambolhão desse, né? Não vai. Né? Isso são protótipos, pode ser que cole, pode ser que as pessoas em campeonato queiram voar, achem vantagem em voar numa Select daquela, mas via de regra, no normal vai se voar com Select convencional, Select aberta. Aliás, eu vou dizer para você que a Select aberta é muito mais confortável, né, em algum sentido, você tem as pernas livres ali. Tem um pessoal que fala que carenada é melhor porque a posição fica de descanso, também é bom, você fica numa posição de descanso, mas, bom, é uma questão de gosto, tá? O importante é que assim, fique ciente que você não precisa passar para uma carenada ou ter uma carenada para voar melhor. Você não vai voar melhor por causa da Select. Você vai voar melhor por causa do seu conhecimento, vai voar melhor por causa da sua experiência, da forma que você enxerga as condições e aproveita as condições climáticas ao seu favor, vamos dizer assim, tá? Então não vai ser a Select que vai te fazer voar mais, voar melhor. Fique claro isso, tá bom?
Então, ó, próxima vez que você vê uma Select, você vai olhar com olhos diferentes, né? Porque tendo aquele chapéu de bruxa atrás, você sabe que ele está ali para causar mais estabilidade, né? E também menos resistência. Beleza? Acho que deu para dar uma pincelada nessa coisa. É um assunto bem complexo. Eu sugeriria você procurar ali a diferença entre essas Selects na revista Cross Country Magazine. Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui embaixo desse estudo. É em inglês, mas dá para jogar lá no Google Tradutor ou qualquer coisa assim para você ver as diferenças, né? E aí você tira a sua própria conclusão, tá bom? Mas não é nada demais assim. Pro voo convencional, pro voo que a gente faz recreativo, vai de boa, tá certo? Eu vou pedir para você, se você tem alguma coisa para acrescentar nesse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Quem entrar aqui, lê os comentários para ver. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostou, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente, tá bom? Entra na loja para ver as novidades, as camisetas lá estão muito legais, várias estampas bacanas, tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu volto depois então falando de parapente. Valeu!